Eu me chamo Carla, sou bolsista no projeto Caracterização do uso de ceftazidima avibactam associado ao Astrionam, realizado no Hospital Universitário Professor Edgar Santos e orientado pelo professor Pablo de Moura Santos. Esse projeto ele tem seguido na linha de estudo da resistência antimicrobiana, que é um problema global que tem alarmado organizações de saúde devido à sua associação com a morbimortalidade. E nesse sentido, tem se buscado mitigar o impacto desse fenômeno na saúde humana diante da emergência de cepas multiresistentes, como uma questão adversa à saúde, considerando também a atual escassez de opções terapêuticas e diante dessa lacuna de conhecimento, acerca de estudos sobre essa temática, tem se tornado pertinente a discriminação do uso desses antimicrobianos em uma unidade hospitalar de ensino. Desse modo, o objetivo do projeto tem sido avaliar o uso da antibioticoterapia com ceftazidima avibactam associada ao Astrionam em pacientes adultos hospitalizados no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, assim utilizando o desenho de estudo observacional, exploratório, transversal, descritivo, quali-quantitativo, retrospectivo e prospectivo, fazendo assim a identificação dos pacientes que fizeram uso de ceftazidima avibactam com o Astrionam de forma concomitante e realizado através de consulta ao sistema SMART, módulo de dispensação para determinar os pacientes que tiveram registro de saída dos antibióticos estudados pela unidade de dispensação farmacêutica e logo após a identificação desses pacientes foi feita uma busca nos prontuários físicos e eletrônicos utilizando os sistemas SMART e HGU, além de documentos complementares como atas das reuniões da CFT e formulário de solicitação de medicamentos que não eram selecionados nas fichas de introdução de antimicrobianos e consulta do serviço de farmacovigilância. Também eram requeridos quando se tornava necessário. Acerca disso, com a finalidade de cumprir o objetivo desse estudo, foram extraídas algumas informações, como, por exemplo, os dados sociodemográficos desses pacientes, o diagnóstico principal identificado em evoluções médicas disponíveis no HGU, além também da justificativa para a introdução da terapia com ceftazidima avibactam com o Astrionam, que era especificada em documento de solicitação de medicamentos não selecionados, além de patógenos identificados através de cultura e respectivos antibiogramas que eram colhidos durante o internamento disponíveis no sistema SMART também. E também colhemos as antibioticoterapias que eram utilizadas, especificando o medicamento, a dose, a via de administração e a posologia, que também eram coletadas da prescrição eletrônica no sistema HGU e confirmadas em prescrição manual, anexada no prontuário físico do paciente. Além desses dados, também colhemos a data de início e término do uso desses antimicrobianos, além também da descrição da evolução clínica dos pacientes que eram relatadas nas evoluções médicas durante o período de uso da antibioticoterapia e registrado no HGU. Além de todos esses dados que foram colhidos, buscou-se os desfechos clínicos como cura clínica e também óbito desses pacientes. Foram colhidos também notificações de eventos adversos envolvendo os pacientes que foram identificados e tiveram relação com o uso de ceftazidima avibactam com o Astrionam, e ao selecionar todos esses dados,
Até o momento, foram identificados um total de 28 pacientes que fizeram uso de ceftazidime avibactam associado ao Aztreonam, e, todavia, 2 desses pacientes foram excluídos porque os prontuários físicos não foram localizados, e, ao final, somente 26 pacientes foram incluídos para a coleta e análise de dados. Foi feita a coleta e análise de dados também quanto às características sociodemográficas desses pacientes, que acabou evidenciando que 58,3% eram do sexo feminino e 65,5% possuíam idade entre 18 e 59 anos, com média de idade de 49,5 anos, variando de 19 a 77 anos, e não brancos foram cerca de 88,5%, e com ensino fundamental completo, somente 65,2%. E quanto ao perfil clínico e microbiológico desses pacientes tratados com ceftazidime associado ao Aztreonam, foram realizados para 12 pacientes, e, ao analisar as características clínicas, foram identificados que 66,7% dos pacientes que fizeram o uso combinado de ceftazidime avibactam associado ao Aztreonam possuíam diagnósticos de neoplasias hematológicas, sendo mais frequente o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, que chega a cerca de 41,7%, e, em menor proporção, eles foram utilizados para 7,69% que possuem osteomieloide de base de crânio, e 7,69% em investigação diagnóstica por linfonomegalia, pancitopenia e esplenomegalia. Ou seja, a maioria desses pacientes possuíam diagnóstico de leucemia mieloide aguda, e percebemos também que a maioria eram não brancos e possuíam idade de 19 a 77 anos. Ou seja, depois de analisar esses dados, percebemos que a maioria desses pacientes possuíam diagnóstico de leucemia mieloide aguda, e esses pacientes também tinham idade de 19 a 77 anos, e a maioria deles também eram não brancos e não possuíam ensino médio completo. Bom, esses foram os resultados do estudo até o momento. Eu gostaria de agradecer a todos. Obrigada.